Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Com a entrada no torneio de candidatos de Ricardo Nakamura e Richard Laporte pelo torneio do Grand Prix, parece que ninguém mais quer saber do Grand Prix. Já definiram as vagas do torneio de candidatos, mas o Grand Prix continua acontecendo, né? Nakamura está jogando contra Mamedyarov na semifinal, eles empataram e amanhã teremos tie breaks. E aqui a gente vai olhar uma partida entre Wesley So e Tabatabaei. Wesley So venceu a primeira partida e se ele empatar agora, ele já está na final. Vamos dar uma olhada, Tabatabaei de brancas aqui então jogando contra Wesley So. E antes eu vou dar um tempinho aqui para você se inscrever, se você ainda não é inscrito do canal Xadrez Brasil, inscreva-se para você receber as notificações aí a cada vídeo novo. Muito bem, muito obrigado pela sua inscrição. Tabatabaei de brancas, grande mestre iraniano, jogador muito forte. Abre aqui com peão dama, e aqui o Wesley So responde com cavalo em F6. C4, E6, cavalo C3, e aqui a gente tem a defesa Ninja Índia. O cavalo está aqui cravado, as pretas controlando as casas centrais. Aqui cavalo em F3 foi jogado, Roque colocando rei em segurança, A3, questionando o bispo. Bispo toma, peão toma, e aqui C5, Wesley So ataca fortemente o centro do Tabatabaei. Tabatabaei segue com G3 normalmente, vai desenvolver o bispo, B6, vamos ter disputa pela diagonal de casas claras, bispo G2, bispo B7 e aqui D5 colocando bastante tensão aqui no centro. D6 foi jogado pelo Wesley So, Roque colocando o rei em segurança, dama em E7 e aqui cavalo H4 saindo da frente aqui do bispo. Se peão toma, a casa de F5 passa a ser perigosa, o cavalo pula para lá. Então aqui o Wesley So seguiu simplesmente desenvolvendo peça, cavalo de bem em D7. E o Tabatabaei joga a torre aqui em E1, dando suporte aqui para a casa de E4. Cavalo em E5 foi jogado, o E4 chegou e aqui o Tabatabaei oferece o peão de C4. Vai para essa ideia bastante interessante. Deixar aqui o peão e ir melhorando a posição das peças. Olha que sofisticado aqui a decisão. Sofisticada a decisão do Tabatabaei. Cavalo por C4 foi jogado, bispo em F1. O cavalo voltou, capturou o peão, voltou feliz da vida, né? Com a barriga cheia. E aqui C4 e o Tabatabaei falou: beleza, você me fez um favor. Você me eliminou o peão dobrado e agora eu consegui espaço aqui. A chave toda, galera, agora brincadeiras à parte. Por que que o Tabatabaei entregou o peão do C4? Agora ele tem o par de bispos e agora ele ganhou mais espaço, né? Esses peões estavam atrapalhando de fato aqui o bispo de casas escuras para ele poder jogar. E agora ele ganhou um espação. Vale a pena por um peão? Quando o adversário não tem o par de bispos, uma posição assim aberta e tudo mais, vale a pena sim. Cavalo G6 seguiu aqui na partida propondo trocas, cavalo G2, o fianqueta do cavalo, sempre muito estiloso, aqui pelo Tabatabaei, e agora B5, Wesley So tenta enfraquecer o centro. C por B5, ficando com uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama, uma maioria perigosa. E por D5, E por D5, e agora a dama aqui está atacada, não dá tempo de capturar o peão de D5, que já está atacado aqui 2 vezes, primeiro tem que tirar a dama daí, dama D7, e agora dá para proteger? Dá, cavalo veio aqui para E3, protegendo o peão central juntamente com a dama e dando a casa de G2 para o bispo se precisar. Torre de F em 8 foi jogado e aqui bispo B2, um lance curioso aqui do Tabatabaei, porque agora o Wesley So vai para um lance que os computadores consideram brilhante, mas na verdade já vi lances mais brilhantes aí. Mas o Wesley So vai para um lance forte, aqui tá caindo o peão, né? Então aqui ele vai tomar o peão, o cavalo toma, a torre desvia aqui a defesa da dama e aqui o Wesley So ganha um peão, né? Então o Tabatabaei poderia ter evitado isso. Um lance, por exemplo, que evitaria seria a torre E2, né? Esse lance evita, já que quando capturar aqui em D5 e depois das trocas, dá para capturar de bispo e a dama continuaria protegendo, então, ou seja, não poderia capturar o peão de D5. Ah, mas aí poderia capturar em B5. Depois de torre B2 aqui atacando a dama 2 vezes, a dama teria que continuar defendendo o bispo, as brancas ganham bastante iniciativa, talvez valesse a pena jogar esse lance torre em E2. Mas o fato é que o Tabatabaei jogou bispo B2 e agora o Wesley So vai para esse lance então cavalo por D5 e depois de cavalo por D5, torre por E1 primeiro, dama por E1 e bispo por D5 e o Wesley So captura aí o seu peão e fica com um peão a mais. No entanto, o Tabatabaei é o detentor do par de bispos aqui da posição e dizem que um par de bispos contra bispo e cavalo numa posição aberta vale por um peão. Então a partida seguiu com torre D1, aqui deve estar equilibrado. E nessa posição o bispo está atacado, existem várias maneiras de jogar nessa posição. Uma delas é dama E6 propondo trocas, a outra é o bispo recuar para E6, qualquer lance normal, vamos dizer assim, é possível aqui nessa posição.
Mas o Wesley So, eu não sei o que deu nele. Ele inventou um negócio aqui do nada e ele jogou esse lance rápido, ele não pensou nem por 2 minutos. E ele joga um lance muito esquisito. Ele vai pro lance cavalo H4, aqui é um lance muito surpreendente, muito perigoso, diga-se de passagem. Você fala o seguinte, esse lance não pode ser bom, né? Tem alguma coisa errada aqui, porque o bispo tá solto, agora entregou um cavalo, a torre tá longe do ataque, não pode tá certo isso. De fato as brancas têm recursos, mas a verdade e esse lance de fato não é bom, né? Mas coloca as brancas numa corda bamba, porque agora ou o Tabatabaei tem que encontrar os melhores lances por vários lances seguidos, ou o Wesley So vai aprontar pesado. Vamos dar uma olhada. Não dá pra capturar aqui o bispo. Torre por bispo perde no ato por conta de cavalo duplo e não dá nem pra capturar o cavalo na sequência. O rei sai pra qualquer casa, o cavalo tá capturando a dama, não vale a pena. Tá bom, o que mais dá pra jogar então depois desse lance esquisito, cavalo H4? Quero capturar esse cavalo, esse lance foi estranho. Não dá. Dama G4 vai pro checkmate aqui em 2 lances. Não dá pra capturar o cavalo. Tá bom, então já sei, essa casa de F3 tá perigosa. Vou jogar bispo E2. Olha, bispo E2 não perde para as brancas, mas o Wesley So ficaria muito bem aqui depois de dama H3 ameaçando o checkmate. E um lance como dama F1, será que salvaria? Na verdade não, por conta de bispo G2, a dama é forçada aí para E1 e agora cavalo em F3 cheque, é obrigatório capturar o cavalo. E aí está ameaçando o checkmate aqui o Wesley So, o Tabatabaei teria que se defender e depois das trocas o Wesley So poderia capturar aqui mais um peão e ficar com 2 peões a mais. Melhor aqui para as negras, melhor para as negras. Então, peraí, o Tabatabaei não pode jogar bispo E2, não pode jogar torre toma, não pode jogar peão toma. Ah, já sei, dama C3, eu não levo mais o duplo e tô ameaçando checkmate. Também não funcionaria, não foi o lance jogado, porque aqui o Wesley So teria cavalo F3 cheque, rei G2 e depois de cavalo D4 esse lance vem com cheque, existe o bloqueio na diagonal de casas escuras e a entrada agora das negras. Wesley So continuaria com uma belíssima iniciativa, ameaçando agora a sequência, ameaçando aqui, se falta um pouquinho da seta, ameaçando aqui sequência de checkmate e depois de dama E3, por exemplo, segurando a casa de E4, dama H5 seria simplesmente vencedor aqui para as negras, torre atacada, cavalo entrando em F3, tem checkmate em H2 e tudo mais, não dá para segurar, seria uma posição bem vantajosa, as pretas talvez tivessem que sacrificar material, ficaria melhor pro Wesley So. Tá, Rafa, então peraí, a posição, então o lance do Wesley So foi bom, né? So, porque se o dama C3 não funciona, bispo E2 não funciona, eu não posso capturar o cavalo, eu não posso capturar o bispo, então esse mineiro tá certo, esse Wesley Mineirinho aí. Então eu acho que cavalo H4 foi o lance do Mineirinho aqui, tá certo esse lance. Todos esses lances não funcionam, exceto um que é muito bom para o Tabatabaei e ele encontra o único lance da posição, torre D3, controlando aqui a casa de F3, olha que bacana, né? E aqui a explicação é a seguinte, se ele jogar agora cavalo, não foi jogado, né? Se ele tivesse jogado cavalo em F3, a torre teria que tomar, mas poderia seguir aqui com dama C3 atacando o bispo, ameaçando o checkmate, com uma excelente posição aqui para as brancas, né? Depois de um F6 evitando o mate, dama por F3 e as brancas estão melhores, estão ganhas, né? Então, ok, torre D3 aqui, um excelente lance do Tabatabaei. A partida seguiu aqui com dama G4. O Wesley So vem trazendo as peças. E mais uma vez, o que está acontecendo aqui? Será que dá para capturar a torre por D5? Não funciona. Cavalo F3 continua sendo uma ameaça aqui na posição. Tá, então depois de dama G4, o que será que dá pra jogar aqui de brancas? Aqui o Tabatabaei vai pro único lance, galera, da posição. Não daria pra jogar, por exemplo, a casa de F3 agora ela tá realmente muito perigosa. Ah, vou jogar dama D1, por exemplo. Não funcionaria, as pretas conseguem empatar aqui, cheque perpétuo. Cavalo F3, cheque. Aqui cavalo D2 cheque, se jogar com F3, cavalo F1 e se jogar rei por F1, dama C4, na verdade não é perpétuo, né? Aqui as pretas ficam bem numa posição como essa. Tá, então não dá pra jogar aqui esse lance, não dá pra jogar dama D1, né? Só tem um lance bom mais uma vez, galera. Só tem um lance bom mais uma vez e o Tabatabaei encontra dama C3, trazendo mais um controle na casa de F3, só que com um adicional.
ameaçando sempre uma pressão lá em G7, a dama vai ter que ficar protegendo lá, né? Então aqui poderia continuar com o cavalo F3, não foi jogado, mas depois de torre por F3 e bispo por F3, o Tabatabaei teria H3 aqui, que lindo, né? E aí ele tá pressionando em F3, tá pressionando em G7, a dama tá sobrecarregada e ela não conseguiria mais proteger as duas peças, teria que sair do ataque, e aqui mais uma vez o Tabatabaei ficaria ganho. Então dama C3 exclama aqui, o Tabatabaei tá andando na corda bamba aqui, achando sempre o único lance. Bom, esse ataque esse cavalo H4 do Mineirinho foi perigoso, mas o problema é que o Tabatabaei tá achando todos os finos da posição. Wesley So segue com mais um lance de extremo ataque aqui na posição. Bispo E4 e vai para mais um teste para cima do Tabatabaei. Parece os 12 trabalhos de Hércules aqui para cima do Tabatabaei. E o Tabatabaei mais uma vez não tem muito lance aqui. Por exemplo, torre 3 agora sim as pretas teriam perpétuo. Torre 3 as pretas poderiam jogar com F6, simplesmente parando os ataques lá em G7, renovando todo tipo de ataque aqui em F3. E depois de bispo E2 controlando a casa de F3, dama H3 preparando o mate, bispo F1, dama G4. E aqui, se não quiser ficar repetindo e jogar um torre por E4, por exemplo, simplesmente cavalo F3 cheque, seguido de cavalo H4 cheque, e aqui você vai ficar dando cheque para sempre até empatar, né? Então aqui o Wesley So pode empatar essa partida depois desse bispo E4, né? Pode ser que ele ainda empate, mas aqui o Tabatabaei vai para mais um lance fino da posição, bispo E2, com o tempo sobre a dama, tentando desviar a dama aqui para dar checkmate. Olha que maravilha, né, essa posição. E aqui controlando mais uma vez a casa de F3. No limite o Tabatabaei, a partida seguiu aqui com dama G. Não dá para tirar a dama aqui, né? Vou jogar em H3 para dar mate. Tá levando dama lá em G7 com mate. Então a partida aqui seguiu com dama G5, protegendo lá em G7. E agora o Tabatabaei vai conseguindo se livrar aqui dos seus problemas. Torre por D6 na maior tranquilidade. Controlou o ataque aqui do Wesley So. O Wesley So segue com o cavalo F5 atacando a torre. E aqui mais uma vez o que jogar? A posição é perigosa. A posição é perigosa. Fala assim, vou tirar a torre. Vou jogar a torre D1. Aqui as pretas empatam. Cavalo D4 bloqueia aqui a diagonal de casas escuras. E renova toda aquela problemática lá para cima da casa de F3 e tudo mais, né? E além de tudo aqui o bispo está atacado. E para onde vai esse bispo, né? Então tem muito problema aqui, teria muito problema acontecendo nessa posição. O Wesley So estaria de volta para o jogo. Então o que jogar? O Tabatabaei mais uma vez passa no próximo teste e joga com dama em E5, cravando aqui o cavalo. Espetáculo aqui os recursos do Tabatabaei. Wesley So joga com dama em E7 e agora temos aqui a troca das damas, dama por E7, cavalo por E7 e simplesmente depois de A4, Wesley So, percebendo que as brancas têm uma maioria na ala das damas, o par de bispos e o domínio da coluna D, abandona aqui a partida. Vitória do Tabatabaei para cima do Wesley So. Ele parou o ataque do Mineirinho, né? Inacreditável a partida do Tabatabaei. Cavalo H4 foi um lance espetacular. O problema é que não colou, né? O Tabatabaei de fato fez os lances precisos, andando na corda bamba. Ali a gente viu, qualquer deslize seria fatal, né? Qualquer deslize seria fatal. E Rafa, abandonou por quê aqui, né? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos dar uma possível... vamos olhar uma possível continuação, né? Torre 8 indo para uma coluna aberta. O que as brancas vão fazer? Vão criar um peão passado aqui, não tem como parar isso daqui, né? Esses bispos vão dar suporte e não tem como segurar. Por exemplo, aqui A5, né? Avançando com a maioria, H5 dando uma casa de fuga para o rei, eliminando qualquer problema de checkmate na fileira do fundo, F3 atacando o bispo viria para F5, bispo C4, colocando pressão, né? O bispo aqui em F5 segurando a casa de D7, o bispo aqui em C4 colocando pressão na posição. Aqui poderia seguir com o cavalo G6, abrindo para a torre poder jogar, mas aí B6 não dando tempo. Peão toma, peão passado é prioridade, torre B8 tentaria parar, mas aqui bispo A6, o peão protegido e o bispo dá suporte para a casa de B7. E depois de rei F8, por exemplo, tentando encostar aqui na ala no centro, na ala da dama, B7, simplesmente rei E7. E aqui o bispo gostaria muito de poder jogar nessa casa, mas não pode por conta do cavalo. Você poderia eliminar simplesmente o cavalo, colocar o bispo aqui em E5 e as brancas têm um final completamente vencedor, né? Aqui um bispo a mais por um peão, com certeza vão vencer essa partida. O Wesley So sabe disso
e por isso depois de A4 aqui simplesmente o Wesley So abandona aqui a partida. Que maravilha de partida, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Essa partida realmente foi sensacional, emocionante, né? Vamos ver aqui a precisão. Galera, o Tabatabaei estava inspirado, né? 94,7% de precisão. Incrível a precisão aqui do Tabatabaei. E o Wesley So 88,8%. Ele teve uma ideia fantástica, o cavalo H4, só que o lance não era bom. A ideia era genial, mas tinha recurso. E o problema é que o Tabatabaei achou todos, né? Passou por todos os testes. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouco apareceu pra dar cheque no tabu, no tabuleiro de xadrez.